Le pacifisme et tout ce qu'il recouvre, il est à l'ouest. Et les euromissiles, ils sont à l'est. We shall fight in the hills. We shall never surrender. Não estamos mais isolados. A solidariedade europeia não nos faltará. Diplomatas, um podcast de análise da atualidade internacional com Teresa de Sousa e Carlos Gaspar. Bom dia e bem-vindos a um novo episódio do podcast Diplomatas. Eu sou o Ivo Neto e comigo está a jornalista Teresa de Sousa e o investigador Carlos Gaspar. Donald Trump é o 47º presidente dos Estados Unidos da América. Look what happened. Is this crazy? A Teresa está nos Estados Unidos, em Houston. Antes de começarmos por compreender os motivos por trás desta eleição, como é que está a ser o day after? Qual é o sentimento nas ruas por onde a Teresa tem estado? Está tudo calmíssimo, parece que não aconteceu nada, mas é bom que as pessoas tenham noção que eu estou em Houston, Texas, num bairro, num suburb, num subúrbio, onde por mais voltas que dei pelas ruas, só encontrava cartazes Trump vence e muito poucos Kamala Harris votes, e portanto este não é o ambiente mais exato para compreender o que se passa nos Estados Unidos, mas acrescentarei já agora, para entrarmos um pouco na realidade, na nova realidade americana, ou naquilo que os comentadores chamam a nova era da América, não usam esta palavra com muita frequência. Houston é, no quadro do Texas, um Estado republicano, uma mancha democrática. Estava muita gente convencida que o candidato democrata a senador, Colin Orvid, ia finalmente afastar essa figura sinistra que dá pelo nome de Ted Cruz. Perdeu para Ted Cruz, e que em Houston, cidade democrática, no meio de um ambiente republicano, Trump conseguiu, apesar de tudo, não ganhou em Houston, mas conseguiu, apesar de tudo, aumentar a sua votação numa cidade em que 40% da população é latina. O que daria, portanto, e que deu no passado uma grande força ao Partido Democrata. Isto é um pouco o pequeno quadro do que se passa aqui em Houston, que em termos gerais não deve ser muito diferente daquilo que aconteceu na maioria das cidades americanas, das grandes cidades americanas, todas elas de tendência democrata, mas em todas elas com uma votação em Donald Trump que foi maior, não só que as previsões, mas do que aquilo que era característico dessas zonas políticas da paisagem política da América. E, Carlos, olhando agora para os votos, para o que já se sabe, Donald Trump venceu em toda a linha. Ele consegue a vitória para a Casa Branca, o Senado e muito possivelmente a maioria na Câmara dos Representantes. A juntar a tudo isto, há ainda uma composição que lhe é muito favorável no Supremo Tribunal. Vai ser um Trump todo-poderoso nos próximos 4 anos. O que é que podemos esperar? Todo-poderoso não será, mas obviamente que quando o Presidente pode contar com uma maioria no Congresso, tem uma margem importante para avançar, para consolidar as suas políticas, inclusivamente para preparar a sua sucessão, uma vez que Donald Trump não poderá ser
candidato a um terceiro mandato, mas o seu vice-presidente poderá vir a ser candidato numa linha de continuidade destas novas políticas. Há que reconhecer, sobretudo, que há aqui uma vaga de fundo. Uma vaga de fundo, nós falámos disso um pouco nos programas anteriores, de uma mudança na balança política e ideológica na democracia norte-americana, que pode fazer antecipar uma mudança equivalente nas democracias pluralistas, quer na América Latina, quer na Europa, que tem uma relação muito direta, muito forte com a democracia norte-americana. É interessante constatar que essa mudança, sobre a qual nós falámos, política e ideológica, não estava nas sondagens. As sondagens indicavam todas um empate técnico e não era essa verdadeiramente a realidade. E é tanto mais impressionante esta mudança, na minha opinião, quando Trump é o primeiro presidente que é reeleito depois de ter perdido uma eleição. Isso significa que não é apenas a candidatura de Donald Trump, é qualquer coisa que é mais forte, mais profunda. Há um movimento político, uma corrente ideológica que sustenta esta mudança de presidente, mas mudança também no Partido Republicano e no Congresso, no Senado, na Câmara dos Representantes, também no Supremo Tribunal norte-americano. Teresa, entre os milhares de dados que nós podemos olhar, os milhares de votos, há aqui um ponto importante. Ao contrário do que aconteceu em 2016 e em 2020, claro está, onde perdeu aí mesmo o colégio eleitoral, Donald Trump consegue uma coisa muito importante, que é de facto a vitória do voto popular. E um número ainda muito grande. O que é que esta mudança, porque esta mudança é de facto importante, significa? O que é que falhou aqui por parte dos democratas? Seguindo aquilo que o Carlos estava a dizer, há 20 anos que o Partido Republicano, mesmo ganhando eleições, não tinha a maioria do voto popular. E Trump tem a maioria do voto popular. Não é uma diferença avassaladora em relação a Kamala Harris, é uma diferença mais pequena, apesar de tudo, do que em milhões de votos, do que aquela que separou Biden de Trump em 2020, mas é uma diferença e marca uma viragem que não pode ser ignorada. Eu tenho lido muitas análises dos resultados de quem votou em quem, no fim de contas é o que nos interessa para perceber esta mudança política e ideológica da América que o Carlos falava, e o que é mais impressionante é que Trump ganha significativamente, é isso que lhe dá a vitória, é isso que as sondagens não medem ou não mediram, é isso que o leva a ter a maioria do voto popular. Ele ganha nas classes trabalhadoras, nas que não têm educação superior, sobretudo, e ganha não apenas na classe trabalhadora branca, que já tinha ganho amplamente em 2016, que lhe deu a vitória de alguma maneira, mas ganha muito nas classes trabalhadoras das minorias étnicas, quer nos afro-americanos, ainda que menos, quer na classe trabalhadora dos latinos, que são hoje uma percentagem cada vez mais significativa da população americana. É este somatório que lhe dá a vitória e que nos põe a questão que muita gente hoje se coloca aqui, muitos analistas, muitos observadores, muitos académicos, que é
porque é que o Partido Democrata, que já foi há muito tempo, é verdade, o partido das classes trabalhadoras, as perdeu de uma maneira tão estrondosa ao ponto de ter esta derrota que ninguém contava. Há muitas explicações, é a própria evolução do Partido Democrata, é na própria evolução do Partido Democrata que podemos encontrar as explicações, mas elas apontam muito para a ideia de que a tentação de substituir as divisões de classe social, económica, de estatuto, pela ideia das políticas identitárias, está, de alguma maneira, na base desta derrota dos democratas e que eles vão ter de rever a sua maneira de olhar para a sociedade americana. Há um artigo no New York Times com um título muito interessante que é dirigido ao Partido Democrata, naturalmente, que é "E agora? Já nos estão a ver?" Quer dizer, a massa de eleitores que preferiu Trump, apesar de todas as suas características que nós conhecemos perfeitamente, a Kamala e ao Partido Democrata, acha genuinamente que o Partido Democrata deixou de ver uma parte fundamental da população que tem dificuldades, que teve maiores dificuldades com a inflação, que sofreu a pressão terrível das políticas, da era da globalização e do neoliberalismo, que, como dizia Hillary Clinton já há 16 anos, exprimiu, apertou, pressionou a classe média americana, não tanto no rendimento, mas no próprio estatuto social, a maneira como ela se vê a si própria na sociedade, e foi isso que o Partido Democrata, de alguma maneira, ignorou, olhando para as mulheres negras, para as mulheres latinas, para os homens negros, para os homens latinos, para os homossexuais, criando caixas nas quais encaixava comportamentos que, no fim de contas, não deixam de ser individuais. As pessoas continuam a ser elas próprias, as suas vidas individuais, independentemente da maneira como são classificadas nestes grupos. Só para terminar, Kamala tentou afastar-se desta ideia, manifestamente não conseguiu. E, Carlos, olhando então para aqui um bocadinho para o Partido Democrata, que teremos de olhar, vou passar aqui uma parte do discurso que Kamala fez ontem, reconhecendo a derrota. While I concede this election, I do not concede the fight that fueled this campaign. Concedo a eleição, mas não a luta que alimentou esta campanha. Disse Kamala às pessoas que aguardavam. Carlos, qual é o futuro que o Partido Democrata tem nesta realidade? Como é que vão desafiar um presidente que tem, no fundo, uma legitimidade maior até do que aquela que tinha conquistado em 2016? O Partido Democrata tem futuro, sobretudo se tiver ouvido aquilo que a Teresa acaba de dizer e desistir da sua estratégia identitária. Kamala Harris fez uma declaração bem feita, com dignidade, e sobretudo fez essa declaração a defender uma transição do poder pacífica, o contrário que aconteceu com Donald Trump há 4 anos. Vale a pena sublinhar
Mas até nessa declaração dividiu, não é? Porque ela é clara a dizer que nós concedemos a vitória. É isso que distingue as democracias da tirania, coisas, não é? Disse que continuava a sua luta, mas também disse que aquilo que unia os americanos é mais do que aquilo que os divide, e sobretudo disse que era preciso estender a mão ao vizinho, qualquer que ele fosse, sem distinções. É uma declaração importante. A regra da democracia é que a comunidade política se divide no dia da votação, mas se deve reunir no dia seguinte à votação. Nós sabemos que isso vai ser difícil, vai ser difícil à comunidade política norte-americana voltar a reconstituir a sua unidade com um presidente como Donald Trump, mas é esse o sentido. O Partido Democrata, neste momento, não tem estratégia e também não tem nenhum representante, nenhum dirigente consensual. O presidente Biden foi, de certa maneira, o último centrista no Partido Democrata, e a seguir a ele há um certo vazio. E, portanto, é preciso fazer duas coisas simultaneamente. Primeiro, reconstituir a tradição do Partido Democrata como um partido das classes médias que maciçamente se deslocaram para o Partido Republicano, mas também encontrar novos dirigentes que sejam capazes de reconciliar o Partido Democrata com o centro e que o separem de agendas específicas que têm toda a razão de ser, naturalmente, mas não podem ser o centro, não podem ser o essencial das propostas de um grande partido nacional. Isso vai demorar um certo tempo, vai demorar anos a reconstruir o Partido Democrata. Nós esperamos também que aquilo que fez perder o Partido Democrata seja compreendido não só nos Estados Unidos, mas também no Brasil, na Argentina, em França, em Portugal ou na Alemanha, porque o contágio da esquerda identitária é muito forte, a tentação da esquerda identitária é muito forte, e é preciso reconhecer que essa é uma má via para os partidos que querem ser partidos de governo, que querem ser partidos de poder na Europa, nos Estados Unidos ou na América Latina. Teresa, vou fazer aqui uma pergunta que é: daqui a 4 anos será muito difícil para os Partido Democrata voltar a apresentar, por exemplo, isto é uma das consequências possíveis desta derrota, voltar a apresentar uma mulher à presidência? Não sei, não sou capaz de dizer isso. Provavelmente, o que nós sabemos de factos, é que as duas mulheres que o partido apresentou nas eleições de 2016 e na eleição agora de 2024 foram derrotadas por Trump. Nem sequer foi pelo Partido Republicano Clássico, foi por Trump, e que eu tenho a sensação, mas não passa de uma sensação, que no voto, além destas razões sobre as quais nós temos estado a falar e que são de alguma maneira as questões estruturais que explicam a derrota do Partido Democrata, o facto de Kamala ser mulher terá pesado ainda mais do que o facto de ser negra. Negra no sentido americano, porque ela, não no sentido europeu, ninguém chamaria a Kamala negra na Europa, nos Estados Unidos, com a absurda divisão racial de categorias que existe. Ela é uma mulher negra, mas a verdade é que Barack Obama, embora ele seja um político de uma dimensão poucas vezes igualada em termos simbólicos e em termos de carisma, foi eleito 2 vezes. Trump apostou muito na ideia da sexista
de uma mulher fraca, com um coeficiente de inteligência baixo, generalizando isso ao sexo feminino, com os seus adeptos como Carlson ou aqueles que o acompanhavam nos comícios, a sublinhar muito o seu desprezo pelo facto de Kamala ser mulher. Acho que isso pesou, não é estrutural, é muito importante, não sei se vai ser ou não. Há um lote de políticos, sobretudo governadores ou membros da atual administração, que já se apresentaram às primárias de 2020 e que têm perfis bastante fortes. Há duas mulheres nesses perfis, a governadora do Michigan, que tem ganho todas as eleições, Gretchen Whitmer, e, naturalmente, a Amy Klobuchar, que é a senadora pelo estado do Minnesota e que também é, de alguma maneira, uma figura nacional. Mas estás-me a fazer a pergunta para a qual eu e acho que pouca gente terá resposta neste momento. Uma pergunta que confesso que me deixa bastante triste a fazer, porque estamos habituados a olhar para os Estados Unidos como sendo uma força Avançada muito grande de progresso, exatamente. Não é? E hoje estamos confrontados com esta realidade porque, de facto, há uma derrota neste caso, não deixa de ser o facto de ser uma mulher novamente derrotada por Donald Trump e não pelo Partido Republicano, como a Teresa estava a falar. E voltando e olhando agora para outro ponto, o nosso último aqui da nossa conversa, e o Carlos já tocou nele, a questão internacional. Uma das primeiras reações oficiais à vitória de Trump, poucos minutos depois do longo discurso na Flórida, foi de Volodymyr Zelensky. No Twitter escreveu assim: parabéns a Donald Trump pela sua impressionante vitória. Há outra reação que eu julgo ser importante referir, que diz assim também: o seu regresso histórico à Casa Branca oferece um novo começo para a América e um regresso ao compromisso com a aliança entre Israel e os Estados Unidos. É uma grande vitória, escreveu Netanyahu, primeiro-ministro de Israel. Carlos, vai haver aqui uma mudança no xadrez internacional, ou pelo menos na forma como as peças norte-americanas vão sendo colocadas em cima do tabuleiro? Há uma mudança muito clara, que é uma mudança de paradigma. A política externa norte-americana teve, ao longo dos últimos 100 anos, como orientação um paradigma internacionalista, o internacionalismo liberal. Isso acabou e vai ser substituído esse paradigma por um paradigma mais clássico, um paradigma soberanista de defesa do interesse nacional dos Estados Unidos. Isso significa que os Estados Unidos vão deixar de travar a guerra dos outros. E isso vale tanto para a Europa e para a Ucrânia, como para Israel e para o Médio Oriente. Os Estados Unidos não vão ser os mesmos que foram com o presidente Biden em relação à Ucrânia e em relação a Israel. O vice-presidente Jack Vance, aliás, quis fazer uma declaração antes da eleição em que afirmou que ele, que é reconhecido como um dos principais partidários de Israel na tribo do presidente eleito Donald Trump, ele quis afirmar que os Estados Unidos não estão interessados em entrar em guerra com o Irão. Nem com o Irão, nem com a Rússia. Os Estados Unidos do presidente Biden e do presidente eleito Donald Trump têm um inimigo principal, que é a China, e que passou a ser o único adversário estratégico que conta para Washington. Isso é uma mudança radical e não há mensagens de cumprimentos que possam alterar essa realidade. Teresa, em relação à Ucrânia, é mais uma
mais uma pedra na engrenagem aqui do esforço de resistência de Kiev em relação a Moscovo? Absolutamente. O presidente eleito, Donald Trump, diz que resolve a guerra da Ucrânia em 24 horas, já sabemos. Ainda Já não há passaram, uma já definição. passaram. Já passaram e não resolveu. Mas, enfim, damos-lhe mais uma semana. Aqui há as análises que são feitas com o conhecimento que há das pessoas que o aconselham e que vão ter postos importantes na sua administração, é que o plano dele será basicamente o seguinte: garantir a Moscou, ao presidente Putin, que a Ucrânia se manterá neutral pelo menos nos próximos 20 anos, levar a Ucrânia a aceitar uma divisão territorial com uma zona de segurança que vai na linha, que segue a linha dos territórios ocupados pela Rússia neste momento, e nessas condições os Estados Unidos continuarem a fornecer armamento à Ucrânia, não para ela fazer a guerra com a Rússia, mas para ter alguma capacidade própria de dissuasão, aceitando o estatuto de neutralidade. Evidentemente que se isto for assim, é quase impossível ao governo ucraniano, ao presidente Zelensky, aceitar uma proposta desta natureza. É uma boa proposta para Vladimir Putin, porque além de lhe permitir cantar vitória com a ocupação e o reconhecimento americano da ocupação de uma parte da Ucrânia, dá-lhe tempo para ganhar forças e continuar, evidentemente, a sua ofensiva para a reconstituição do Império Russo ou do Império Soviético, como quiserem, e continuar a ser uma ameaça séria à segurança europeia e à segurança daqueles países como a Moldova, a Geórgia, que estão na linha da frente da fronteira com a Rússia imperial e agressiva do presidente Putin. Não é, de certeza, uma boa solução. A questão toda está em saber se a Europa tem força para contrariá-la. A minha ideia é que não tem. A minha ideia é que, para citar muitos analistas europeus e norte-americanos, a Europa enfrenta, quando eu digo a Europa, digo a União Europeia enfrenta neste momento o cenário que varia entre a catástrofe e a catástrofe. Não está preparada do ponto de vista da segurança, não está preparada do ponto de vista da economia, está fragilizada do ponto de vista político. O efeito de Trump sobre a coesão europeia, em vez de ser aquele que nós desejaríamos, consolidar a sua coesão, pode perfeitamente ser incentivar as divisões e levar a que a Europa, destituída da força política que sempre liderou a sua unidade e a sua integração, que foi a América, acabe por se dividir, o que é o cenário, do meu ponto de vista, mais trágico de todos. E acabando de uma forma mais negativa, como pessimista, mas terminamos por hoje o nosso podcast. Voltamos para a semana. Obrigado por nos terem ouvido. Nós, no Público, vamos continuar a seguir aprofundadamente a ressaca das eleições norte-americanas e o que se vai sabendo do futuro da administração Trump. Obrigado. Obrigada. O podcast Diplomatas é uma parceria Público-IPRI, Instituto Português de Relações Internacionais. O Público fica no ouvido.